Bom, 17 de julho, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Sexta Tech, uma série especial da Vita Digital Soluções, que tem o objetivo de disseminar diferentes tecnologias para a melhoria da produtividade industrial. Nesta edição, é uma satisfação nós temos o professor Heitor Calhorro, que durante muito tempo esteve à frente da engenharia de produção da COP UFRJ, foi professor por um longo tempo, daqui a pouco ele pode comentar mais. É uma referência dentro do campo da engenharia de produção no Brasil e ele vai trazer para a gente, então, diferentes componentes ou técnicas da engenharia de produção, em particular a questão da manufatura enxuta ou produção enxuta ou Lean, e a relação direta com a melhoria da produtividade. Atualmente, o Heitor é sócio-diretor da Respondit, uma empresa parceira da Vita Digital que atua promovendo a reestruturação organizacional, melhoria de processo, entre outros serviços que a Respondit atua no mercado. Portanto, vamos dar início ao nosso mais um webinar. Agradeço a participação de todos. Apenas algumas pequenas regras para a qualidade do nosso evento. Por favor, mantenha os microfones, em particular, desligados, e sintam-se à vontade de, durante a palestra, se vocês tiverem uma dúvida, podem encaminhar diretamente a pergunta para o Heitor. Tá? Então, Heitor, com você tem aí em torno de 30 a 35 minutos. Depois a gente abre para uma sessão de perguntas e respostas, dúvidas, sugestões, e no final eu retorno apresentando o webinar da sequência da próxima sexta-feira. Então, agora com você, Heitor. Bom dia. Não sei se deu um eco agora. Bom dia, meu nome é Heitor, e eu fui professor da COP durante quase 40 anos, e hoje eu trabalho como sócio-diretor da Respondit. Essa apresentação ela é sobre o Lean. Né? O Lean é um conjunto de técnicas, métodos e ferramentas que esse conjunto se encontra no interior da engenharia de produção. Então, eu vou começar a falar da engenharia de produção até chegarmos a algumas técnicas e alguns exemplos da aplicação dessas técnicas. Aparentemente, falar sobre a engenharia de produção deveria ser algo simples, porque, enfim, ela tem inúmeras áreas, mas, para mim, foi difícil selecionar o que falar, né? Então, tem uma decisão de falar sobre dois grandes assuntos, mas vocês fiquem sabendo que existem vários outros assuntos que a gente não vai estar tratando aqui. Tá? Então, essa aqui é a apresentação, o tema da apresentação, que é tecnologias para produtividade industrial, focando basicamente em produtividade. Mas toda hora que você fala em produtividade, aumento de produtividade, você automaticamente está falando em redução de custos, né? Então, o foco passa por esses dois objetos interligados, o aumento da produtividade e a redução de custos. Por favor, Batista, o próximo. Aqui eu começo a fazer uma rápida história de um elemento fundamental da engenharia de produção, que é a intercambiabilidade. Ou seja, pode parecer engraçado, mas antes de 1798, 1780, uma peça, uma espingarda como essa, ela era feita uma a uma, ou seja, uma peça, um cano, ele não se encaixava em nenhuma outra espingarda, ou seja, ele só se encaixava naquela que estava sendo feita, em geral, pelo mesmo operador. Então, isso foi um avanço fundamental,
né, que é, por exemplo, ele viabiliza a produção de massa. Imagine que você tenha um rádio de comunicação offshore e ele dá um problema e você tem que trocar o microfone. Aí hoje você pega qualquer microfone do seu estoque e coloca no rádio. Nessa época não era assim. Você teria que pegar o microfone que foi feito exatamente para aquele rádio. Então, esse foi um exemplo. Esse é um exemplo importante. Quando eu tenho isso, eu posso passar a fazer a produção em larga escala. Ou seja, eu tenho a produção de várias peças em larga escala e elas vão se encaixar no produto. Então, essa foi um avanço fundamental da engenharia de produção. Isso aconteceu há 200 anos atrás. No entanto, a gente pode pensar que esse tipo de técnica é aplicável até hoje. Então, o que eu gostaria de dar um exemplo a seguir, o exemplo a seguir é que isso não necessariamente seria verdade. Então, por exemplo, por favor, Batista, passa mais uma. Esse aqui é um caso de uma empresa que nós e o Antônio, a gente esteve participando de um projeto organizacional de melhoria de sistemas. Essa é uma empresa de Sergipe e ela tem mais de 1.000 funcionários. Na época, ela tinha quase 1.800 funcionários. Ela atuava basicamente no setor de petróleo e gás, né? Uma das análises, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Uma das análises que nós fizemos foi em cima de que sistemas de informação ela utilizava. E aí vocês têm uma lista desses sistemas. Você tem o MasterMac, que é o sistema de gestão empresarial, que ele não nasce assim, ele nasce como um sistema de folha de pagamento e vai crescendo. Você tem o Power BI, que ele é um sistema gratuito da Microsoft, mas que cria painéis gerenciais, ele extrai dados do MasterMac, tem um sistema de ponto, tem o Office e alguns outros, o Excel e por aí. Por favor, Batista. Então, nessa situação, a pergunta que eu coloco é o seguinte: do ponto de vista de sistemas, essa questão que foi resolvida há 200 anos, ela está bem encaminhada? Então, eu coloco algumas questões, por exemplo, a proliferação de sistemas, a não integração de sistemas, a digitação, customização muito alta, etc. Então, do ponto de vista de sistemas de informação, essa é uma questão não resolvida. E por que eu coloco isso? Porque, primeiro, não há empresa, sei lá, com mais de 5 funcionários que não tenha um ou mais sistemas de informação. Então, essa é uma questão absolutamente central para as empresas. Um segundo ponto é a necessidade de sistemas de informação para que eu possa implementar o Lean, né? Por exemplo, um sistema de informação um dos elementos é aquele que me indica quais são os custos de produção, quais são os custos de fazer o meu sistema. Então, quando eu falei da questão da produtividade e dos custos, se eu não tiver um bom sistema de informação, eu não sei quais são os meus custos, tá? Então, esse é um elemento absolutamente fundamental nas empresas, e o que a gente tem encontrado é um problema fundamental, ou seja, não é uma solução fundamental, é um problema fundamental. Isso não é verdade só para grandes empresas. Nós vamos mostrar um caso de uma empresa com 5 funcionários e que tinha 3 sistemas de informação e eles não eram integrados. Então, a questão da padronização, da intercambiabilidade, etc., para sistemas de informação é algo ainda não resolvido. Aí eu coloco embaixo que a engenharia de produção tem ferramentas para minorar esse problema e não necessariamente para resolver esse problema, tá? Fundamentalmente, essas ferramentas passam pela engenharia de processos, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Então, voltando àquela questão, ou seja, eu vou chegar no Lean a partir da engenharia de produção, porque ele é digamos assim, um filho da engenharia de produção. Eu coloco uma definição de engenharia de produção que é adotada pela Associação Brasileira, a ABEP, da qual eu fui diretor técnico durante algum tempo.
E se vocês depois, eu não vou ler, mas depois quiserem dar uma olhada, vocês vão ver que o escopo da engenharia de produção é enorme. Passa por pessoas, materiais, energia, meio ambiente, uso da física, da matemática, etc, etc. Aí vem aquela dificuldade que eu falei que eu tive. Ok, eu tenho um objeto enorme, como é que eu seleciono o que eu vou apresentar para vocês? Tá? De qualquer maneira, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, essa é a definição formal da nossa associação brasileira. Bom, aí você tem, eu tentei dar alguns exemplos de que temas a engenharia de produção trata. Veja, isso aí é 10%, 5% do que a engenharia de produção trata. Um primeiro caso é a engenharia de tempos e métodos, né? Que é uma disciplina muito antiga, ela nasce em 1900 com o Taylor e com o Ford, e ela tinha o objetivo de definir qual é o melhor método para uma atividade e qual é o tempo para a realização dessa atividade. Tem uma história, história não, um dado real, que foi o Taylor buscar qual é o melhor tamanho de uma pá. Então, ele tinha que mover carvão de um lado para o outro e ele estudou qual era o melhor tamanho da pá, ou seja, qual era a pá mais produtiva para fazer esse movimento. Ele analisou o trabalho de várias pessoas e depois que ele chegou à melhor pá, ele mediu o tempo, então, de transporte com aquela pá. Se falar, mas isso foi em 1900, etc., mas isso é uma questão de hoje. Qual é o tempo que uma empresa precisa para reparar aquele rádio que eu falei? Qual é o tempo que uma empresa precisa para fazer um transporte de uma peça ou carregar um caminhão? Qual é o tempo que a empresa precisa para mobilizar uma equipe que vai trabalhar numa atividade offshore? Então, a engenharia de tempos e métodos, por mais que ela pareça como uma coisa que tenha 100 anos ou mais, no fundo, ela é a base da organização de qualquer empresa. Então, isso é um exemplo do primeiro exemplo. O segundo exemplo é o planejamento das instalações, que é o layout, quer dizer, popularmente conhecido como layout, né? Eu tenho vários tipos de layout. O layout que vocês encontram numa oficina, manutenção de automóveis, ele não é o mesmo layout do que vocês encontrariam numa empresa que tivesse uma produção em massa, em linha, né? Então, por exemplo, na indústria do automóvel, cada pessoa que leva um automóvel vai ter uma sequência. Primeiro troca o farol, depois o pneu, etc. Então, eu não posso ter um layout em linha. Aí a gente tem um layout em job shop. Qual é o avanço, entre aspas, disso hoje? Eu posso ter uma empresa que parte é job shop e parte é uma produção em linha, tá? Então, saber que parte é de uma forma e que parte é de outra forma é um item importante no desempenho, na produtividade das organizações. Isso é feito, então, dentro do que a gente chama de planejamento das instalações. Percebam que isso está ligado aos tempos, tá? Então, essa ligação é intrínseca. Terceiro ponto que eu trouxe aqui é um outro ponto que qualquer empresa tem, que é o planejamento e controle da produção, e dentro dele o controle de estoques. Então, uma organização tem que fazer alguma coisa, ela tem que planejar o que ela vai fazer. Eu vou fazer primeiro a atividade A, depois a atividade B. Na atividade A, vou usar o recurso X, o recurso Y, etc. Então, isso é o que nós chamamos de planejamento da produção. Quando a gente fala de produção, é bom lembrar que eu estou falando de produção de bens tangíveis, né, um lápis, um computador, e de serviços, que são bens intangíveis, ou seja, que ele precisa da participação do cliente para ser trabalhado. Uma das características dos serviços é que eles não são passíveis de serem estocados, ou seja, eu não estoco corte de cabelo, eu não estoco uma análise de uma peça para fazer uma certificação, porque eles são basicamente serviços.
Mas todos esses casos são passíveis de serem analisados com as ferramentas de planejamento e controle da produção. Isso a torna um dos elementos centrais da engenharia de produção. O próximo que eu lembrei é a questão da qualidade, né? Ou seja, como é que eu defino o que é qualidade de um produto, como é que eu avalio o que é qualidade, como é que eu digo, olha, está bom para ir para o cliente, porque a qualidade é satisfatória. É um dos pontos centrais para ver com a produtividade, nós vamos falar a seguida. Então, tem diversos aspectos, o que a gente chamou de controle estatístico de processos, as certificações, que no fundo tem análise de qualidade, etc. Finalmente, a gente fala da teoria organizacional, que é um ponto tão problemático quanto os outros, ou seja, nas nossas atividades de projeto, algumas com o Antônio da Vita, nós encontramos várias situações onde a estrutura organizacional da empresa é muito antiquada, o que significa que a lógica da responsabilização e a lógica da autoridade, ela joga contra a produtividade, aumentando os custos também, né? Nós vamos ver um caso adiante, com uma empresa de 5 pessoas, onde isso era absolutamente evidente. Então, isso é uma linha de trabalho fundamental, ou seja, como a empresa se organiza, quem é responsável por cada atividade, quem deveria autorizar cada atividade, quem deveria ser informado sobre os resultados daquela atividade. Então, esses são alguns exemplos da engenharia de produção. Insisto que eu tive que fazer uma seleção, mas todos esses aí são temas fundamentais da engenharia de produção. Por favor. Então, estou falando agora, eu vou focar no Lean, né? Eu saí da engenharia de produção como um todo e caí no Lean. O Lean ele tem métodos, técnicas, ferramentas de amplo escopo. Vocês vão ver Lean na saúde, vão ver Lean na produção de máquinas, vão ver Lean em serviços, etc, etc. Então, ele é um conjunto de ferramentas do que eu chamei de amplo espectro. Tá? Por outro lado, o Lean virou um modismo, né? Então, vocês veem consultorias ofertando Lean para praticamente qualquer coisa, né? Isso aconteceu com processos, com a engenharia de processos. E eu acho isso particularmente ruim, porque não necessariamente são trabalhos de qualidade. Eu passei para o Antônio um texto que eu escrevi sobre a história da engenharia de processos no Brasil, e eu tive uma participação importante, modéstia à parte, e ela começa em 1988, né? E depois ela vira um modismo, e hoje ela voltou a ser importante, né? Tem um lado ainda de modismo, mas tem um lado absolutamente fundamental para o Lean, que é o que nós vamos falar mais abaixo. Aqui eu falei de uma abordagem mais raiz, ou seja, um pouco mais de base da questão do Lean. Okay? Então, por favor, Batista. Então, o que seria o Lean numa brevíssima visão? Eu tenho a questão do que eu faço, ou seja, de quantas estantes eu vendo, quantos lápis eu vendo, quantos computadores eu vendo, quantas certificações eu faço, né? Eu tenho os recursos que eu utilizo para fazer o lápis, a certificação, seja lá o que for. Então, o Lean teria, assim, numa breve visão, ele poderia ter 3 questões. Fazer mais com menos, que é o ideal, ou seja, eu faço mais certificações com um número menor de pessoas, eu faço mais computadores com um número menor de pessoas, ou um número menor de recursos, que não são somente pessoas. Eu faço o mesmo, mas com menos recursos, ou seja, eu continuo fazendo o mesmo número de certificações, mas eu uso menos instrumentos, por exemplo. E eu posso fazer mais com o mesmo
equipamento, ou seja, eu faço mais certificações, mas usando os mesmos equipamentos. Então, dá para entender que seja fazendo mais com menos, fazendo o mesmo com menos, ou fazendo mais com o mesmo, né? Essa é uma questão de produtividade, porque fazer mais é uma medida de saída e menos é uma medida de recurso. Isso é a definição básica de produtividade. E, ora, obviamente, quando eu aumento a produtividade, eu reduzo meus custos. Tá? Então, numa brevíssima visão, o Lean é algo que busca, é um conjunto de ferramentas, métodos, etc., que busca esses três objetivos. Né? Mais com menos, mesmo com menos e mais com mesmo. Por favor, Batista, por favor. Tá? Aqui vem uma questão, aqui é uma questão importante de ter clareza. Eu botei uma citação, né, que é para quem não sabe onde ir, qualquer vento serve, e tem uma do Sêneca, que foi um filósofo romano da virada, acho que ele escreve isso no ano 10, 20 depois de Cristo, que ele diz o seguinte: se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. O que eu quero colocar com essas duas? Veja bem que a segunda é muito mais bonita que a primeira. O que eu quero colocar com isso? Toda essa discussão do Lean, do que usar da engenharia de produção, ela é secundária com relação à discussão da estratégia. Tá? O que a empresa quer, para onde ela quer ir, ou seja, qual é o porto, como ela quer chegar lá, qual é a competência que ela tem, etc. Então, todas as ações que nós vamos fazer daqui para frente, elas são função da estratégia da organização. Ou seja, para uma determinada organização que tem a estratégia X, reduzir o tempo de preparação pode ser mais importante do que você fazer a aplicação do PDCA. Para outras empresas com outras estratégias, o PDCA pode ser mais importante do que a redução do tempo de preparação. Então, nunca achem que a aplicação de uma técnica Lean ela se justifica por ela mesma. Tá? Eu tenho que ter uma análise estratégica para depois saber o que fazer, o que selecionar em termos de técnicas e métodos da Lean. De novo, a engenharia de produção tem vários elementos que permitem fazer uma análise, uma definição da estratégia, e mais uma vez nós, e a Vita e o Antônio, temos feito trabalhos nessa linha, ou seja, o que a empresa quer, para onde ela quer ir, etc. Nesse momento de crise da área de petróleo e gás, nós fizemos alguns trabalhos na linha de, ok, eu tenho uma crise, né? O que essa empresa pode fazer em outros setores? O que essa empresa pode fazer neste setor? E esse setor hoje, de petróleo e gás, ele tem uma característica boa para a empresa contratante e péssima para a empresa contratada. Uma pressão sobre custos, tá? Uma pressão sobre prazos, com a manutenção do preço. Ou seja, as pessoas querem resultados mais rápidos, mas não querem pagar mais por isso. Então, há uma pressão sobre as empresas fornecedoras, e uma das questões que a gente tem trabalhado em conjunto com o Antônio é que estratégia essa empresa pode adotar. Por favor, Matista, mais uma. Aí eu vou começar a entrar um pouco mais no Lean. O Lean, ele tem... deixa eu fazer uma observação. Há uma vertente de que o Lean tenha começado em 1990, com a publicação do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Na minha percepção, o Lean ele é derivado no negócio chamado sistema Toyota de produção. Tá? O sistema Toyota de produção ele começa a ser gestado, ele começa a nascer logo depois da guerra na Toyota. Então, a Toyota tinha que produzir automóveis, mas o país estava destruído, não tinha espaço, várias pessoas e competências não existiam mais, etc. Então, eles começam a desenvolver o sistema Toyota de produção, que, para mim, é a origem das técnicas Lean, que eu chamei de raiz. Então, esse slide, acho que eu já falei, mas depois o Batista vai disponibilizar essa apresentação para vocês.
Esse slide ele contém um dos pilares fundamentais do sistema Toyota, que é o conjunto das 7 perdas. Então, para o sistema Toyota, uma organização deveria focar, sempre que possível, na eliminação das 7 perdas. E essa eliminação das 7 perdas ela é constante, ou seja, eu reduzo o número de defeitos, tá? Que é uma perda. Mas eu reduzo hoje de x para x sobre 2, mas eu tenho que continuar para x sobre 4 e assim sucessivamente. Então, as 7 perdas elas são um norte para a aplicação do sistema Toyota de produção e elas estão aqui listadas. A primeira, eu vou falar rapidamente dessas técnicas, é o processamento desnecessário. Eu fazer uma atividade que eu não precisaria ter feito, né? E aí a engenharia de processo é fundamental para saber o que é necessário. A segunda questão é a movimentação. Toda movimentação e transporte no Lean é uma perda, porque ela não modifica o produto. Ou seja, eu levar um computador daqui para lá não modificou o meu computador. Tá? Mas eu gastei recursos, uma pessoa foi alocada, uma esteira foi alocada. Então, toda movimentação, todo transporte é uma perda. Tá? Então, eu tenho que buscar eliminar a movimentação, é o que está em cima à direita, e o transporte, que é o que está embaixo à direita. Depois eu tenho uma grande questão dos estoques, né? Então, eu tenho... porque estoque é uma perda. Se eu empilhar a minha empresa de produtos, aquilo é uma perda. Empatei capital e não vendi. Se eu tiver vários rádios que eu consertei, montei, eu comprei e eu não tenho destinação para aquilo, é uma perda. A superprodução, ela é mais ou menos a mãe do estoque, ou seja, eu produzo a mais do que eu precisava, aquilo vai para o estoque e não vai para o mercado. Depois eu tenho a perda por espera, né? E um exemplo típico é o seguinte: eu tenho que fazer, sei lá, 10 rádios, eu estou dando exemplo do rádio, porque a gente fez uma análise numa empresa que fatura mais ou menos 30 milhões por ano e ela opera com rádio. Então, imagine que eu tenho que fazer 10 concertos dos rádios, depois eu tenho que fazer 10 ajustes do mesmo. Nessa perda por espera, eu faço 10 concertos e passo os 10 rádios para o elemento seguinte, né? E aí eu tenho a espera. Então, no sistema Toyota, eu teria, depois eu vou falar um pouco mais, idealmente eu faço um concerto e passo a peça, faço um, passo a peça, faço um, passo a peça, eu não teria essa perda por espera. Uma perda óbvia é a perda por defeito, né? Eu faço um produto com defeito, ele é uma perda evidente, principalmente se eu não puder reparar esse defeito. Então, as 7 perdas são pontos onde o sistema Toyota vai focar, ou seja, o objetivo dele é eliminar essas perdas. Tá? E aí, no próximo slide, eu tenho a definição e alguns exemplos dessas perdas. Batista, por favor, mais uma. Mas eu não vou lê-las aqui. Aí depois vocês olham, mas é basicamente o que eu já falei. Tá? Próximo, por favor. Aí eu vou entrar em 2 técnicas da engenharia de produção que são aplicadas enquanto técnicas Lean e são, digamos assim, também de amplo escopo. A primeira delas, que é de amplíssimo escopo, é o que a gente chama de engenharia de processos. Tá? Essa engenharia de processo ou processo de negócio, eu não gosto muito de processo de negócio, porque parece que isso é aplicado em empresas que têm um mercado, que vendem, isso não é verdade. Ele pode ser aplicado na universidade, pode ser aplicado no hospital, etc. Então, a engenharia de processo, basicamente, ela faz uma análise da organização, em termos do que ela faz, do que ela usa, etc., e depois faz uma discussão sobre se aquilo era necessário, se eu teria uma forma melhor de fazer aquilo, se eu teria um sistema de informação mais adequado, e por aí vai.
Isso é o que a gente chama de engenharia de processo. Hoje isso é absolutamente disseminado, e um dos grandes ganhos que nós temos visto, eu trabalho com isso há muito tempo, está naquele texto que eu falei para vocês, mas um dos grandes ganhos que nós temos visto, né, nas aplicações que fazemos, é o seguinte: quando nós vamos fazer o levantamento da engenharia de processo, nós percebemos que as pessoas da organização, e aí eu estou falando de organização de 5 pessoas, ou organização de 30, 50, 100 pessoas, tá? Que a organização, ou seja, o conjunto de pessoas, ela não entende a organização do mesmo jeito. Ou seja, você levanta o processo com a figura A, que pode ser o proprietário da empresa, e depois você levanta com a pessoa B, que pode ser o outro sócio, e eles têm uma visão completamente diferente do que é a empresa. Ou seja, quais são os processos que aquela empresa tem. Então, um dos grandes ganhos da engenharia de processos é criar uma visão unificada do que é a empresa. Aí você fala, pô, mas não é possível que as pessoas não tenham a mesma visão. Eu digo para vocês, é possível. Aliás, é usual, ou sempre isso acontece. Então, uma das aplicações da engenharia de processos é essa, unificar a visão que a empresa tem sobre a mesma, que as pessoas têm sobre a empresa. Vou dar agora alguns exemplos enormes, de projetos enormes que nós fizemos, e alguns exemplos de projetos daquela empresa que eu falei que tem 5 pessoas. Eu não sei se está dando para ler, mas eu insisto, isso vai ficar com vocês. Isso aqui é um processo da Ambev. Nós fizemos um convênio na FRJ com a Ambev e fizemos vários trabalhos com a Ambev. Então, isso aqui é um processo que passa por várias unidades da Ambev, passa pela fábrica, passa pelos centros de distribuição, passa por terceiros, etc. O que nós fizemos, quer dizer, o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa atividade, nesse trabalho. Primeiro, ele mostra a relação desses atores, ou seja, a relação da fábrica com o centro de distribuição, né? Segundo, ele mostra qual é o conjunto de atividades que precisam ser feitos para que o produto chegue no ponto de venda, né? Terceiro e fundamental, esse é outro ponto fundamental, que as empresas não dão importância, e aí eu estou falando de empresas, eu vou dar um exemplo rápido aqui, é a relação com terceiros. Ou seja, você não tem nenhuma empresa hoje, do tamanho que for, que ela não tenha um terceiro participando do seu processo. Pode ser até o terceiro da limpeza, do administrativo, pode ser o terceiro que conserta os computadores e por aí vai, mas ela sempre tem terceiros. A Ambev tem terceiros, tem vários terceiros. Então, depois, se vocês olharem a figura para conseguirem enxergar, eu tenho 2 terceiros que trabalham no centro de distribuição. Enfim, vocês todos já devem ter visto caminhões da Ambev, da Coca-Cola, etc. Eu tenho um terceiro, né, uma empresa que monta o que eles chamam de molho, ou seja, ele vai ter que sair para a rua, tem que entregar 3 caixas de Skol, 5 de Brahma, etc. Quando o cara monta isso naquele engradado, ele monta, como é que a empresa terceira monta? Porque ela é paga pelo tempo em que ela usa para fazer a montagem. Então, o que ela faz? Ela bota tudo que é Skol embaixo, tudo que é Brahma em cima, e por aí vai. E ela é paga pelo tempo de fazer isso. Quando o outro terceiro, que ele vai fazer a distribuição nos pontos de venda, o ponto de venda não comprou só a Skol, ele comprou 3 engradados, depois comprou 5 engradados de Brahma. Isso significa que cada produto desse está num layer do... Então, quando ele vai, e vocês também já devem ter visto isso, ele chega com o pallet, ele tem que desmontar o pallet para pegar os itens para entregar para o ponto de venda, tá? Então, são 2 terceiros que participam do mesmo processo, mas eles não têm alinhamento entre eles, ou seja, os indicadores de desempenho de um, a premiação de um, joga contra o indicador de outro e a premiação de outro. Isso é um exemplo de uma empresa muito grande, mas isso acontece usualmente
em todas as empresas, e eu insisto, todas as empresas hoje têm terceiros, né? E as empresas dependem dos terceiros, né, do seu desempenho. Um terceiro que conserta o computador da empresa, se ele não tiver um bom desempenho, quebra um computador, quebra outro computador, eles não funcionam, o sistema cai, a empresa para. Isso acontece em empresas de 5, 10, 15, 20 pessoas. Então, esse é um dos exemplos que eu estou dando para vocês, é da Ambev, e eu estou chamando a atenção da relação de terceiros com a empresa. Veja, por que isso é Lean? Porque se eu tenho uma perda entre o indicador do terceiro e o indicador do outro terceiro, eu tenho uma perda nesse processo. Tá? Então, isso é Lean por causa disso, certo? Eu tenho a perda porque eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou distribuindo a mesma quantidade de líquidos, e eu estou usando mais recursos do que eu preciso, porque eles não estão alinhados. Certo? Então, esse é o objeto desse primeiro exemplo. A Ambev não é uma empresa pequena, mas acontece isso, e nós fizemos uma análise disso, não está aqui quais são as perdas derivadas do não alinhamento. Por favor, Batista, próximo. Isso aqui é um projeto de grande porte, né, que foi feito na Transpetro, num terminal da Transpetro, o terminal de Campos Elíseos, e a modelagem de processos ela foi sendo desdobrada. Numa empresa grande, eu posso ter o processo de emissão de nota fiscal, que faz parte de um processo do financeiro, que faz parte do processo da organização. Tá? Então, isso foi um outro projeto muito grande, é uma aplicação de engenharia de processo. Qual é a relação disso com o Lean? Eu posso ter uma perda no processo de emissão de nota fiscal, e essa perda vai se propagando aos outros processos que são mais hierarquicamente superiores, até que chega num ponto que eu não vejo mais aquela perda. Então, eu tenho uma perda num processo inferior, ela se propaga para os outros, eu não consigo vê-la se eu não tiver um modelo apropriado. O terceiro exemplo, que aí agora eu estou falando de uma empresa completamente diferente da Ambev, completamente diferente da Transpetro, que é uma empresa com 5 funcionários. Tá? E eu vou chamar a atenção de alguns. Isso aqui foi um projeto que nós fizemos, a Respondit fez. E eu vou dar exemplo de 3 elementos da análise que nós fizemos. Então, isso aqui é um processo. Né? Essa empresa, você vai falar, mas ela deve ter 2 processos. Não, ela tem 30 processos. Um processo normal, esse que vocês estão vendo, o processo de onde isso foi retirado, ele é uns 10 vezes maior do que isso. Tá? Eu tenho 30 processos, cada um 10 vezes maior que isso, numa empresa de 5 funcionários. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: isso foi feito num software gratuito, o Bizage. Eu tenho vários softwares gratuitos, o Arpo, o Bizage. Nós trabalhamos com o Arpo profissional, né, a gente comprou a licença, mas o Arpo tem a versão gratuita. E o Arpo, por exemplo, na versão gratuita, ele pode trabalhar até 300 objetos, que é uma quantidade de objetos suficiente para uma pequena ou média empresa representar os seus processos. Então, em segundo lugar, isso aqui vai se falar, mas quanto custa? Vai ser caro? Olha, o software é gratuito. Tá? Você vai precisar do tempo das pessoas para o levantamento. Um próximo ponto que eu queria fazer, tem uma bola vermelha, e é o sistema base. Essa empresa trabalhava com 3 sistemas importantes. O base, o Nasajon, e um sistema de CRM, que é, no fundo, um sistema de workflow. E aí lembram-se da espingarda, etc. Pois é, esses sistemas não se falavam. Então, por exemplo, fazer uma folha de pagamento de uma empresa que era gerida por essa empresa, eu precisava extrair os dados do Nasajon, redigitar no base para poder gerar a folha. Então, essa é uma análise que nós fizemos a partir dos processos, e vocês vão ver outros sistemas que aparecem nos processos. Finalmente, eu preciso dar uma acelerada, eu tenho... Só volta um instantinho, Antônio, volta uma só. Eu tenho a matriz RACI, lembra da questão do organizacional? Então, eu tenho aqui uma decisão, cuja responsável é a Ana,
mas eu não tenho quem autoriza, não tenho quem a consultar, ou seja, aí eu estou pegando o sistema da organização da empresa. Por que isso é uma perda? Porque a ANA decide e ela não consulta a pessoa que está, entre aspas, acima dela no organograma. Então, ela pode estar decidindo de uma forma equivocada e gerando uma perda, e isso é um problema do ponto de vista do Lean, e a gente já falou. Por favor, baixe a próxima. Eu vou dar uma acelerada. Aqui é um outro exemplo, é um outro processo, tá? E eu tenho o sistema de CRM que eu já falei para vocês, que é um grande workflow. Esse sistema era bom. Os outros dois são meio problemáticos. Por favor, bote mais um. Aí o que nós fizemos? Esse é o método. Isso aqui é para não ler mesmo. Se vocês estão olhando lá em cima, está escrito ilegível. Então, nós fizemos a análise dos 30 processos e geramos uma planilha de não conformidade, ou seja, geramos uma planilha de problemas. Isso é uma parte da planilha de problemas. Tá? Então, de 30 processos, nós descobrimos, sei lá, uns 40 problemas. Né? Aí, como é que a empresa trata de 40 problemas? Uma empresa de 5 pessoas não consegue tratar de 40 problemas ao mesmo tempo. Então, nós fizemos uma seleção, obviamente está mais elegível ainda, que é o que está em vermelho. Então, são os problemas principais. Por favor, Matheus, mais um. Nesses problemas principais, nós usamos uma técnica Lean absolutamente difundida e conhecida, que são os ciclos PDCA. Então, para cada problema em vermelho, nós criamos e aplicamos um ciclo PDCA, ou seja, a melhoria, a aplicação da melhoria, a análise da melhoria, uma ação corretiva, e esse ciclo vai se repetindo. Então, nesse caso, eu estou ligando a engenharia de processos com uma discussão de como melhorar os problemas desses processos. Por favor, Batista, mais um. Eu estou acabando já. Então, aqui é um outro elemento fundamental no Lean, que é a redução do tempo de preparação. Ou seja, eu vou fazer uma atividade, eu tenho que preparar elementos para fazer aquela atividade. A preparação dos elementos é uma perda. Ou seja, se eu eliminar a preparação, eu continuo fazendo a atividade de uma forma mais produtiva. Agora, eu não posso eliminar a preparação. Né? Então, o Lean tem várias sugestões para eliminar a preparação. Por exemplo, uma muito aplicada na indústria metal-mecânica é fazer a preparação fora da máquina. Ou seja, a máquina está produzindo e eu estou preparando os elementos da próxima operação da próxima peça. Na hora que eu acabo com o lote da primeira peça, eu entro rapidamente, preparo a máquina e começo a operação da segunda peça. Então, eu transformei o setup interno num setup externo. Tá? Eu continuo tendo a preparação? Sim, mas agora ela está sendo feita em paralelo à operação. Ou seja, aquela perda que eu tinha diminuiu em relação ao tempo total da atividade. Um outro trabalho que nós fizemos com o Antônio também era o trabalho de você vencer um contrato, era petróleo e gás, venceu o contrato, botou as pessoas em campo. Aí você tinha várias atividades de preparação para a colocação das pessoas em campo que não eram necessárias ou poderiam fazer em paralelo. Tá? Então, do jeito que a empresa operava, eu tinha perdas ao longo do processo e eu poderia tirar essas perdas, ou minimizar essas perdas, retirando essas atividades, botando elas em paralelo. Tá? Então, essa é uma linha fortíssima do Lean, né? E que tem essas aplicações que eu falei, e tem outras também, mas não vou estressá-las aqui. Acho que eu estou terminando. Batista, por favor, mais uma. Eu coloco aqui algumas técnicas Lean que não foram abordadas aqui. Tecnologia de grupo, layout celular, uma que é absolutamente fundamental, que é o just-in-time usando o Kanban, né? Que em empresas, organizações que
que tem um produto mais padronizado, é uma técnica absolutamente fundamental, nós já trabalhamos com ela em diversos lugares. A questão da polivalência, alocação do trabalho, ou seja, o que eu estou falando? Estou listando técnicas Lean que nós não abordamos aqui, mas que são absolutamente fundamentais para o modelo. E acabo dizendo, de novo, da necessidade da estratégia, ou seja, para que porto eu quero ir e qual é o vento, o melhor vento que me leva àquele porto. Eu acho que eu termino por aqui. Batista, por favor, mais uma. Antônio, por favor, mais uma. E depois dessa eu tenho uma lista dos meus, na minha microcurrículo, o microcurrículo do Adriano, e no final os nossos contatos, qualquer, enfim, se vocês quiserem nos procurar. Falei 45 minutos, passei um pouco do tempo, mas agradeço a todos. Antônio, com você. Obrigado, Heitor. Ok, Heitor, muito obrigado aí. Gostaria de sintetizar que nós tivemos aí 5 anos de conhecimento da engenharia de produção, que é o tempo aí que se leva em qualquer universidade para a formação do profissional de engenharia de produção. Tivemos aí uma síntese aí desse amplo conhecimento em pouco mais de 40 minutos. Um exercício não trivial, que o Heitor nos brindou aí de forma didática, pedagógica, com um conjunto de informações da maior relevância para quem atua no setor empresarial, para quem atua no setor industrial. Então, ele começou destacando lá atrás, desde o início do século, a técnica de engenharia de tempos e métodos, a famosa cronoanálise, né, para você identificar o melhor tempo para fazer alguma coisa, avançando para a teoria organizacional, ou seja, a necessidade de você ter que ajustar a organização para facilitar a tomada de decisão, para facilitar a própria desburocratização. Entrou na questão das perdas da produção, as 7 perdas que todo mundo que tem um negócio, todo mundo que tem atividades empresariais acaba, de alguma forma, se esbarrando com uma ou outra perda, ou algumas perdas dessas 7 que o Heitor listou. Depois ele deu uma ênfase na questão do Lean, destacando a questão da engenharia de processos como uma questão chave para você identificar o fluxo e, a partir desses fluxos, identificar potenciais problemas que existem nesses fluxos de processo, e ele já trouxe uma ferramenta aí como forma de apoiar a resolução, que é a tradicional ferramenta do PDCA, né? E foi finalizando, trazendo algumas outras questões da engenharia de produção, e deu destaque ao setup, também um ponto crítico, principalmente para quem atua no setor industrial, já que o setup ele acaba gerando muitas perdas para a produção, e ele fez a distinção entre setup interno e setup externo. Então, muito boa, realmente um dos nossos melhores webinars, assim, pela quantidade e a riqueza do conhecimento que foi trazido. Os nossos participantes estão aqui elogiando a apresentação, que recebendo aí diversas prestações positivas. E como você comentou, nós vamos então disponibilizar tanto a sua apresentação quanto o link do vídeo. E agora nós temos aí 11 minutos aí para, se alguém quer se manifestar com alguma pergunta, aproveitar esse espaço de ter tirar uma dúvida direto com o Heitor Calhorro. Pode abrir o microfone, se identificar e fazer a pergunta, por favor, se houver interesse. Heitor, você chegou a comentar, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, Heitor. Por onde começar? Tá? Eu sou gerente, eu sou dono de um negócio, fiquei aí, várias questões aí me
pareceram muito aderentes à realidade da empresa. Qual é o primeiro passo? Onde você apontaria aí o que seria razoável, que não é trivial, mas por onde que eu poderia dar os primeiros passos para trazer as técnicas que você mencionou aqui na webinar? Antônio, de novo, é a questão do porto, ou seja, eu primeiro preciso saber qual é a minha estratégia. Veja que, se você estiver numa situação crítica, eu dei exemplo de situações críticas, a sua estratégia pode não estar clara. Né? Eu tinha uma estratégia, o setor mudou, o que eu faço da vida? Né? E aí eu tenho uma discussão de competências, de como eu defino uma nova estratégia, etc. Então, esse é o primeiro ponto, para que porto eu estou indo, né? Para saber que vento eu preciso ter. Então, suponha que o meu porto indique, ou seja, a minha nova estratégia indique que eu preciso reduzir os meus custos. Tá? Ou seja, o meu mercado ficou mais concorrencial, o contratante sei lá, está pressionando por custos e por aí vai. Aí eu tenho que olhar, enfim, aí agora eu tenho um norte, que é a redução de custos, e agora eu tenho que olhar para dentro da minha organização para saber como eu começo a reduzir custos. Aí nós temos, eu não entrei nisso, que a gente chama de tecnologia intrínseca, ou seja, qual é a tecnologia de base da minha organização. Tá? Com a tecnologia de base e com redução de custos, eu posso definir o norte. Por exemplo, se eu tenho uma empresa metal-mecânica, ou seja, de produção de peças, e quero reduzir custos, e eu não produzo grandes lotes, tá? O meu lote é de tamanho médio, 10 peças, 15 peças, 5 peças, etc., a redução do setup é absolutamente fundamental. Tá? Então, sabendo para que porto eu vou, essa redução de custos, qual é a minha tecnologia intrínseca, quais são as características do meu sistema de produção, eu defino qual é a ferramenta mais importante. Tá? Então, nesse caso, a redução de setup é relevante, e aí eu crio um grupo para fazer uma análise sobre como reduzir o setup. Uma outra empresa que nós trabalhamos aqui no Rio, é uma metalúrgica, ela fazia alguns banhos, né, em metais. E ela tinha um problema de bolhas, né, que é um problema de qualidade, um problema de perda. Né? Na hora que eu faço uma galvanização que fica cheia de bolhas, aquela é uma peça que eu vou descartar. Isso é um problema de processos. Tá? Então, é um problema de qualidade. Enfim, a gente sugeriu e usou um grupo Kaizen, usando uma análise dos problemas, criou um modelo PDCA, e aí um dos funcionários, né, não é abaixo da hierarquia, falou: vamos usar sebo aonde a peça vai ser galvanizada. E o problema sumiu, nunca tiveram mais. Então, nesse caso, eu tinha um problema de qualidade, tá, que estava ocasionando perdas, e uma solução foi dada por um dos funcionários que não estavam assim na hierarquia. Então, resumindo, qual é o porto que eu vou, onde é que eu vou, qual é a minha tecnologia intrínseca, né? Nesse porto me define quais são as prioridades, qual é a minha tecnologia intrínseca e que técnica eu vou usar para aplicar. Por exemplo, agora, só para parar de falar, se eu tiver aquele lote, eu falei o tamanho da metal mecânica com lote pequeno, mas se eu tenho um lote maior, ou seja, eu tenho um lote não de 5, 10, mas de 500 mil, eu provavelmente posso passar a implantação num Kanban. Tá? Ou seja, eu posso usar a produção puxada na medida que eu tenho um lote de produtos padronizados, né, e razoavelmente semelhantes. Né? Então, mais uma vez, qual é a minha tecnologia intrínseca, qual é o meu norte, e eu seleciono a técnica que eu vou utilizar. Tem que perceber, agora eu realmente paro de falar, eu tenho que perceber que a aplicação de uma técnica tem impacto na aplicação de outras técnicas. Tá? Então, eu posso estar usando uma técnica de redução de custos, né, que é importante, mas eu estou perdendo flexibilidade. Então, eu também tenho que ter alguém na organização que faça análise conjunta, né, das técnicas que eu estou utilizando. Não sei se isso responde um pouco, se ficou confuso.
Ok, Heitor. Ok. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Alguém que tem alguma pergunta? Entrou a Raíssa aqui. Ô, Raíssa, eu vi a tua pergunta, mas ela sumiu. Eu não. Tá. Heitor, sabe, eu vou ler a pergunta da Raíssa. Heitor, Tá. sabemos que o conhecimento do ciclo de pedido pode tornar o processo mais enxuto. Existe alguma técnica ou método no ciclo de pedido que facilitaria a otimização do processo? Raíssa, me explica melhor o que você está chamando de ciclo do pedido, do produto. Você pode fazer isso? Porque senão eu vou dar uma resposta meio vaga. Você tem como me explicar melhor o que você está chamando de ciclo do pedido? Alô, Raíssa? Está com o microfone mudo, a Raíssa. Deve ter tido algum problema com o microfone. Cara, eu não entendi exatamente o que você quis dizer, Raíssa. Um dos problemas vou dar um exemplo, não sei se é isso que você está querendo fazer. Uma das questões da Ambev é que você entrega em D mais um, se você pede hoje, recebe no dia seguinte. Então, isso um modelo de ciclo de pedido, né, com muita rapidez e que permite, por exemplo, que a empresa peça hoje e pague com dinheiro da venda de hoje. Né? A gente está trabalhando numa empresa que, em vez dela usar D mais um, ela está usando D mais 7. Então, o ciclo de pedido dela foi ampliado. Agora, essa foi a decisão da empresa, porque do ponto de vista da Ambev, ela pode fazer D mais um. Tá? Então, se é D mais 8 ou D mais um, a questão de como eu faço o pedido, obviamente eu tenho perdas, porque se eu faço D mais 8, tá? Eu vou ter que estocar mais do que se eu faço D mais um. Eu não sei se era isso que você tinha perguntado. Quando o pedido realizado até após entrega, é isso? O problema é o seguinte, quando aparece na tela, não aparece todas as linhas. Bate, você consegue ler para mim? Você tem que descer aí na direita. Mas assim, Heitor, é o conhecimento completo do ciclo. Quando o pedido é realizado até após a entrega, quando o cliente recebe e manda o feedback. Tá. Para fazer um de time aí do pedido. Existe alguma técnica? Oi, desculpa. Agora eu entendi. Todo um ciclo de pedido, desde a hora que o cliente faz a demanda até que ele receba, se tem algum tipo de técnica ou método para facilitar a otimização do processo. Acho que é uma questão de fluxo aí, né? Cara, tem 200 técnicas e métodos. Essa que eu falei é uma. Outra é o seguinte, vamos supor que o meu processo envolva desenvolvimento, ou seja, eu tenho um produto que eu tenho que desenvolver. Aí eu tenho que otimizar o tempo de desenvolvimento do produto, para ele poder ser entregue mais rápido. Por exemplo, se eu diminuo aquele tempo de setup, eu posso entregar o produto em lotes menores para o comprador, ou seja, o comprador da empresa, isso é bom, porque ele recebe mais rapidamente. Mas tem várias técnicas, e eu diria que parte dessas técnicas elas são definidas pela tal tecnologia intrínseca, ou seja, o que a empresa faz, que tecnologias ela usa, para a gente chegar a uma melhor solução. Tem N técnicas que eu posso usar para fazer isso. Por exemplo, engenharia simultânea. O Antônio é especialista nisso, ou seja, como é que eu reduzo o tempo de desenvolvimento do produto usando engenharia simultânea. Eu deixo de ter perdas enormes. A pergunta é muito ampla. Depois, se você quiser mandar um e-mail, a gente discute mais especificamente. Maravilha, Heitor, e a todos. Então, agradecer aí o Heitor Calhorro por ter trazido as informações para o nosso webinar número 6, que tratou de tecnologias e engenharia de produção para a melhoria da produtividade industrial. Então, destacar aqui o nosso cronograma. Já tivemos aqui um conjunto de webinar. O primeiro tratou de predição e anomalias de falha. O segundo falou sobre tecnologia aplicada em engenharia de lubrificação. O terceiro, sobre sistema inteligente de medição de carga com o uso de internet das coisas.
O quarto foram tecnologia de RFID para fazer identificação e rastreabilidade de peças e máquinas. O último, falamos sobre tecnologia para inspeção de equipamentos e ensaios não destrutivos. E hoje, então, trouxemos aí a abordagem da engenharia de produção com foco na produtividade. Gostaria, então, já de convidar a todos. Está confirmado o nosso próximo webinar para o dia 24. Vamos falar aí de tecnologias de VAR, realidade virtual e realidade aumentada, para fazer treinamento de recursos humanos, visando maior produtividade e segurança nas plantas industriais. E a empresa convidada é a Inside Tecnologia do Espírito Santo. Então, já de antemão, já antecipo e convido a todos. Em breve iremos divulgar esse mais novo webinar da nossa série. Tá? Então, dessa forma, gostaria, então, de destacar, finalizando, que a Vita Digital é uma empresa integradora de soluções digitais. Nosso negócio é de consultoria, engenharia e projetos de apoio à transformação digital nas empresas do óleo e gás, da mineração, da siderurgia e também de empresas de varejo. Tá? Esse é o nosso contato. Quem tiver mais interesse sobre materiais, vídeos e outros assuntos relacionados à nossa série de webinar ou sobre o trabalho da Vita Digital, basta nos conectar com as informações aí da tela. Gostaria, então, de, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Um bom dia, boa sexta-feira. Obrigado, Heitor, Adriano, a todos da Respondite. Um abraço, até um próximo encontro. Bom dia a todos. Então,